Olá, boa noite para quem está chegando. Então, hoje é noite de mais uma live e hoje a gente vai falar sobre tensegridade e sua aplicabilidade clínica. Então, vamos dando um tempinho para o pessoal começar a chegar. Oi, Aninha, bem-vinda! Deixa eu tentar usar uns filtrinhos aqui para brincar enquanto o pessoal não chega. Olha esse, gente! Vou só dar uma brincadinha aqui com os filtros, que eu sempre fico ansiosa para começar logo. E aí eu nem vejo o que tem aqui de interessante. Boa noite, quem tá chegando, vão entrando. Mary, tô falando certo o teu nome, vai me dizendo. Olha esse filtro aqui, gente, gostei. Acho que eu vou usar ele. Vamos ver como é que vai ficar. Boa noite a todos que estão chegando. Quem é da comunidade da Fáscia, vai digitando aí para mim hashtag comunidade da Fáscia, para eu começar a ver quem é que vem participar, quem não é, quem nos segue nas redes apenas, quem veio por indicação. Boa noite, Pri. Então, vou dar só mais alguns instantes para a gente começar, para a gente retomar, na verdade, esse assunto, né? Que eu acabei me empolgando semana passada e falando demais. Tem que cuidar, falar um pouquinho menos para o Insta não ficar derrubando, né, gente? E é muito complexo, então eu acabo querendo me aprofundar muito. E eu vou tentar hoje ser um pouco mais sucinta para conseguir abranger tudo que eu gostaria de falar, mas de uma forma mais sucinta. E também para responder algumas perguntas. Obrigada, Mary. Responder algumas perguntas que o pessoal fez ali na comunidade da Fáscia, que tinham ficado em aberto, né? E aí hoje vamos responder, então. Mary, isso. Boa noite, então, a todos que estão chegando. Vou dar mais 2 minutinhos pra gente começar. Eu sei que esse horário é um horário que tá todo mundo chegando em casa, aquela correria, né? Então, vamos dar um tempinho pro pessoal se acomodar. Quem é da comunidade da Fáscia, vai colocando aí pra mim hashtag comunidade da Fáscia. Quem não é ainda e quiser saber como faz para entrar, a gente tem um e-book no nosso perfil e dentro do e-book tem um link para entrar na comunidade da Fáscia. Tá? Então, ou se não entender, não conseguir abrir, não encontrar, me chama no direct, pode ser pelo @Instituto Actiune ou pelo @Andrea Kisner, que daí eu te ajudo. Lá na comunidade da Fáscia, agora a gente se mudou, né? A gente tá no Telegram, porque cabe mais gente. A gente já tava com 500 pessoas, né, interessadas nesse tema dentro da comunidade. Então, já tava com 2 grupos e mais gente querendo entrar. Então, nós resolvemos fazer essa mudança para o Telegram para unificar os grupos e para a gente poder aceitar mais gente na nossa casa, né, que esteja interessado nesse assunto. Então, vamos começar. Vão me dizendo aí quem é da comunidade da Fáscia, digita para mim hashtag comunidade da Fáscia. E uma outra coisa que eu acho bem legal também é nos posts de vocês começarem a usar essa hashtag, né, quem tá na comunidade ou quem quer entrar, quem se interessa, para a gente começar a ver os posts uns dos outros também, né, para poder curtir, para poder compartilhar, para poder passar a informação de vocês adiante também, porque assim a gente dentro da comunidade vai ficando bem alinhado na forma de pensar, né? Quem está lá dentro já é porque tem um pensamento mais sistêmico, mais integrativo, já está com uma visão mais abrangente do ser humano, então fica uma comunicação mais assertiva, né? E a gente fica dentro de uma mesma tribo, digamos assim, né? Porque no fundo a gente quer pertencer, né? E é uma boa forma da gente se tornar ali um grupo de estudantes e profissionais realmente interessados em fazer a diferença nesse mundo.
Então, para quem não assistiu ainda, quando eu ficar olhando para cima é porque eu trabalho com mapas mentais, tá, gente? Então, volta e meia eu vou me amparar lá, porque o assunto é complexo. E eu quero seguir uma ordem para a live ficar organizada para vocês, mesmo quem vai assistir depois, tá? Eu recebi o feedback para começar a responder os comentários no final, porque estava atrapalhando um pouco para quem estava querendo aprender, né, essas respostas no meio de uma explicação. E aí eu vou experimentar hoje fazer isso, tá? Eu vou falando e aí no final a gente fala sobre os comentários e sobre as dúvidas ali que o pessoal da comunidade pediu que eu falasse, tá? Então, retomando o assunto tensegridade, a gente vai precisar falar sobre o que é, afinal, a tensegridade, né? Tensegridade significa integridade de tensão. E isso é bem interessante quando aplicado ao corpo humano, tá, gente? A gente pode pensar, vou compartilhar algumas imagens numa estrutura como essa, tá? Em que eu tenho os elásticos dessa figura sendo os cabos miofaciais, né? E os palitos, os pauzinhos ali, sendo os ossos, tá? E os cabos miofaciais são as estruturas tensionais que mantêm a estrutura com a forma que tem, né? E dá direção também para os nossos ossos e para as nossas articulações. Então, começa a cair por terra, né, conceitos como, por exemplo, já está estruturado, né? Na minha opinião, se não está anquilosado, se não está artrodesado, se eu posso intervir sobre os cabos miofaciais, eu posso alterar a estrutura do corpo, tá? Se precisa ficar um aprendizado importante da live de hoje quem dá a direção para os nossos ossos são os cabos miofaciais, tá? Então, quando eu trabalho com os cabos miofaciais de uma forma sequencial, com o objetivo de reestruturar o corpo como um todo, eu vou, né, a trabalhar na estrutura do corpo como um todo e trabalhar na saúde desse corpo como um todo também. Até mesmo a nível celular, porque como eu falei na live passada, a face é um tecido que recobre todo o nosso corpo, até mesmo as nossas células. Então, trabalhar com a saúde do sistema facial, né, e miofacial, que é onde especificamente eu tenho habilidade em atuar, a gente vai trabalhar na saúde do corpo como um todo, tá? Então, essencialmente é isso. E existia uma dúvida também, que estava bem comum lá no grupo. Vão me fazendo perguntas, tá? Mesmo que eu vá respondendo lá no final, já vão deixando suas perguntinhas aí, para no final eu poder responder, tá? Não sei se eu vou gostar muito desse jeito, porque eu gosto de ir falando com vocês enquanto eu tô explicando, tá? Mas eu juro que eu vou tentar. Então, a tensegridade foi um conceito cunhado por Buckminster Fuller, um designer, né, que trabalhava com um artista que era o Kenneth Nelson, que gostava de fazer estruturas como essa aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, uma obra do Kenneth Nelson, em que estruturas de compressão, ou seja, estruturas rígidas, eram sustentadas por cabos de aço. Tá, e esse conceito, então, foi cunhado por esse designer na década de 40. Na década de 70, entrou um outro conceito, através de um outro pesquisador, que é o Donald Ingberg, tá? Que é um pesquisador, cientista, que começou a perceber que, na verdade, tudo estava conectado no corpo e até mesmo as nossas células, assim como eu falei para vocês. Então, ele considera também, a partir da década de 70, né, os órgãos, o sistema, né, como o músculo esquelético e o facial, por exemplo, né, e ele vem trazendo essa ideia de que tudo está conectado no nosso corpo. E aí nasce o termo biotensegridade, tá? Então, a gente pode dizer que a tensegridade
ela seria um conceito mais usado na engenharia, na arquitetura, né, e até mesmo por designers, e que quando ela é aplicada ao nosso corpo, ao corpo humano, a gente poderia chamá-la de biotensegridade, tá? Porém, uma não exclui a outra. A tensegridade está dentro da biotensegridade, tá, gente? Então, também não tá errado falar tensegridade, né? E são conceitos bem importantes, né? Porque a partir desse conhecimento, a gente também muda as nossas estratégias, tá? E eu vou entrar nisso um pouquinho mais pra frente. Então, vamos lá. E aí, eu tinha falado na live anterior também. Deixa eu encerrar. Opa! Cancelar. Opa, que eu tô fazendo arte aqui, gente. Aqui. E aí, a gente tinha falado também sobre algumas estruturas que estão no nosso tecido facial, como o miofibroblasto, por exemplo, mostrando que a face ela é capaz de se contrair também, né? Através do estímulo desse miofibroblasto, tá? E só que esse estímulo ao miofibroblasto, ele não é feito via neural, via caminho natural de uma estimulação para contração, tá? Ele é estimulado através da química do nosso sangue, por exemplo. Então, tem algumas substâncias que estimulam ele a se contrair, como, por exemplo, quando o pH está mais ácido. Eu anotei algumas outras estruturas aqui, ó. Alguns agentes farmacológicos, como as histaminas, tá? A ocitocina também estimula. Eu acredito, eu não li um artigo sobre isso ainda, tá? Mas eu acredito que o cortisol também seja capaz de estimular o miofibroblasto a se contrair, tá? E a partir desse conhecimento, a gente começa a perceber e entender como as nossas emoções podem interferir na densidade desse tecido e até mesmo na estrutura do corpo como um todo. Porque, por exemplo, existe uma química que é produzida, né, de acordo com cada emoção que eu sinto. Então, lá no hipotálamo, né, existe a produção de um neuropeptídeo para cada emoção que eu senti. Então, tem um neuropeptídeo para raiva, um neuropeptídeo para angústia, para ansiedade, para tristeza, para alegria, né? E aí, o que eu penso e o que eu sinto vai determinar a produção de um determinado neuropeptídeo ou outro que vai sair a circular aí pelo meu corpo, como se fosse uma chavezinha, procurando um receptor celular, que seria como se fosse uma fechadura. Esse neuropeptídeo vai se ligar nessa célula e vai promover alterações a nível celular também, tá? Até mesmo na nossa expressão genética isso é possível acontecer. Em algum momento a gente pode falar também sobre epigenética, que é bem interessante, e eu li um livro que é relativamente simples, que eu recomendo para vocês, que é o Super Genes, em que o Deepak Chopra ele faz uma participação no livro, com essa visão mais integral, mas ele é escrito por um neurologista, tá? Então é bem interessante, é bem amparado cientificamente. E ele é simples e traz bastante clareza sobre esse assunto que está em alta e a gente precisa começar a aprender, tá? Que mudou esses conceitos de que, por exemplo, o meu pai é cardiopato, minha mãe é diabética, então eu também vou ser, tá? Então a gente sabe que as nossas escolhas, os nossos comportamentos, o ambiente que a gente vive influencia diretamente, né, os nossos genes, podendo nos livrar dessa carga de ter essas doenças, tá? Isso está muito mais moldado e calçado nas nossas escolhas e nos nossos comportamentos, nas nossas emoções também, tá? Então, leiam sobre isso, que aqui fica a dica que é bem importante. Então, a gente falou sobre o miofibroblasto e depois a gente entrou nas queridinhas integrinas. Lembram que eu falei que eu estava bem maluquinha com as integrinas? Ela parece como é que se chama, dos sonhos? Não é mandala dos sonhos,
Me ajuda aí, gente. Como é que se chama? Filtro dos sonhos. Ai, lembrei. Parece um filtro dos sonhos, tá? Em que eu tenho essa parte circular aí, cor de rosinha, em que eu tenho esses cabos, né? Parecem uns braceletes azuizinhos. Essas são as integrinas se ligando na célula, então. Isso, Ana Filtro. Se ligando nas nossas células, qualquer célula em todo o corpo. E aqueles fiozinhos mais compridinhos ali que vão mais em direção ao chão, né? Se conectando com o nosso tecido facial. E o que é isso, gente? O que quer dizer isso, né? Elas são mecanorreceptores, tá? Então, elas mandam a informação para dentro da célula do que está acontecendo fora da célula, né? O que está acontecendo em termos de tensão e compressão no tecido facial. Então, percebam que através do conhecimento, né, de que existe essa estrutura chamada integrina, que está comunicando o que está acontecendo no meio extracelular para o meio intracelular, e mais, ela está influenciando diretamente o que acontece dentro da célula, eu consigo ter mais clareza, né, sobre o quanto a minha intervenção através da terapia manual, seja ela qual for, né, liberação miofascial, agulhamento seco, enfim, a técnica que você escolher para soltar esse tecido, e também o movimento com essa ideia de ativar os cabos miofasciais que estão presos longos e alongar, soltar os que estão presos curtos, né? Eu consigo também melhorar a qualidade de função da minha célula. Porque olha só, eu vi um estudo bem interessante que eu resumidamente vou falar para vocês. Deixa eu achar ele aqui. Eu gostei de uma frase que eu ouvi, ó, que as integrinas, né, elas são responsáveis pela sinalização mecânica, né? Sinalização mecânica do que acontece nos nossos tecidos, né? E isso é chamado mecanotransdutor. Isso é bem legal para quem tem dúvida, porque tem muito assunto, muito artigo bem complexo sobre isso, né? Mas o que a gente precisa essencialmente saber? Que a integrina ela vai mandar a informação do que está acontecendo fora para dentro da célula. E isso vai ter uma repercussão a nível de saúde do sistema como um todo, tá? Então, vou falar para vocês rapidinho sobre essa pesquisa, que o Ingberg, que é o bambambam desse modelo de biotentegridade e que também fala bastante sobre as integrinas, tá? Eu fiquei de colocar na outra live as referências bibliográficas, tá, gente? Não consegui fazer isso ainda, mas eu vou fazer, tá? Então, só esperem um pouquinho. Então, o Ingberg comandou essa pesquisa aí. E o que eles fizeram, tá? Eles desenvolveram um método para projetar formas e funções celulares, tá? Eles forçaram células vivas a assumirem diferentes formas, como colocando em pequenas ilhas adesivas compostas de matriz extracelular, e cada ilha foi cercada por uma superfície semelhante ao teflon, para que as células não pudessem se aderir, né? Então, elas foram estimuladas a se achatarem, e aí se verificou que quando elas são achatadas, por exemplo, pela tensão, né, elas são estimuladas a se dividirem, e elas foram estimuladas também a assumirem a forma esférica. E aí o que aconteceu, ou seja, né, se comprimiu essas estruturas até que elas formassem essa característica esférica. Quando isso aconteceu, elas ativaram o gene do suicídio apoptótico, tá? E o que aconteceu com as células que não eram nem estimuladas a se achatar, nem estimuladas a se arredondar? Elas simplesmente fizeram aquilo que elas estavam ali para fazer. Simplesmente exerceram sua livre função.
Então, isso já deixa muito mais claro, né, o quanto eu equilibrar esses sistemas de tensão e compressão vai mexer na saúde do meu corpo como um todo. Fica claro para vocês isso e faz sentido isso que eu tô dizendo? Vão me sinalizando, tá, gente? Para eu não ficar falando sozinha aqui. Embora eu não vá responder os comentários agora, vamos falando que eu vou passando o olho rapidinho, tá? Então, isso é bem interessante, né? A partir desse conhecimento sobre as integrinas. Então, gente, se eu tenho, como eu falei para vocês, né? Essa organização dos cabos miofaciais, mas não só nele, né? Em toda a rede de colágeno também, porque daí eu já tô falando da fáscia visceral, da fáscia neural, né? Da fáscia como um todo, já que ela está em tudo, né? Eu vou ter implicações para a saúde celular, né? Para a saúde do corpo e para a saúde celular. E o que eu vou ter como efeito em razão disso, gente? Vou melhorar a saúde imunológica, melhora a fisiologia como um todo, previne esses desarranjos estruturais, né? Melhora a autopercepção, melhora a integridade pessoal, tá? E aí entra a interocepção, que é uma live que eu quero fazer para vocês sobre isso. Melhora a coordenação do movimento, alívio da dor, melhora de amplitude de movimento, né? Melhora da saúde em diversos aspectos e, inclusive, melhora da saúde emocional também. Porque a gente já sabe que a nossa forma física é uma expressão do nosso mundo interno, é uma expressão do nosso estado emocional. Como eu falei na outra live, um deprimido, né, ele não tá com essa postura expandida, peito aberto, né, ombros largos, não, ele assume uma postura diferente. E isso altera a química do corpo como um todo. Então, quando eu mudo a estrutura, ou melhor, quando eu ajudo e dou o caminho para ele mudar a estrutura do corpo dele como um todo, eu também estou fazendo o caminho reverso e alterando o que ele está pensando e sentindo. Também é possível fazer isso. Através da mudança da forma física, eu alterar um estado emocional. Eu sei que para vocês pode parecer um pouco maluco ficar falando dessa questão das emoções, às vezes parece que é muito místico, né? Muito abstrato, mas, gente, tem muito amparo científico, muita pesquisa muito séria sobre isso, que a gente pode se amparar e falar isso com propriedade e usar isso na nossa prática clínica também, né? Usar esse recurso. Então, por isso que eu também tenho falado bastante com vocês sobre, principalmente o pessoal do grupo ali nas lives, sobre neurociência aplicada à dor crônica, né? Dentro do modelo biopsicossocial, tá? Porque a gente precisa, né, começar a intervir no nosso paciente em outros níveis. E que níveis são esses? Através da comunicação. Porque o que eu tô falando com ele tá gerando uma repercussão no que ele tá pensando e no que ele tá sentindo. E por que a gente não está usando esse recurso? E por que a gente está tão focado, às vezes, em ficar com o goniômetro medindo quantos ângulos de flexão tem uma articulação? Entende? É muito pequeno para a grandeza desse sistema todo. Não é que eu não vou usar tudo que a ciência já trouxe, mas eu não posso ficar refém disso, entende, gente? A gente precisa começar a se abrir, a expandir, porque a nossa entrega e o impacto que a gente vai gerar, tanto na vida das pessoas que precisam, que é um mundo de gente sofrendo com dores crônicas e limitações, né? Quanto para a nossa própria vida, né? Quanto para melhorar a nossa qualidade também em termos financeiros, em termos de autoconfiança, autoestima, tudo vem, né? Tudo isso vem com os resultados que a gente vai conseguindo atingir, né? E a gente consegue muito mais quando a gente para de atuar somente no físico, né? Não é só ali
que está o problema. E aí fica todo mundo, mas isso é coisa do psiquiatra, isso é coisa do psicólogo. É também, né? Mas se a gente tá ali muitas vezes 3, 4, 5 vezes na semana com o paciente, né? Dependendo da prática que você faz, por que não usar esse recurso também? Por que não ensinar o paciente sobre o que é dor? Né, que é uma carência do mercado, não tem profissional praticamente que está parando para fazer isso. Por que não? Né? Deixa a pergunta para vocês, porque eu quero muito falar mais sobre isso, muito. Então, né, eu lanço, né, essa visão com essa ideia aí de abranger o todo, né, e abrangendo os cabos miofaciais, né, e associado à nossa comunicação, a gente acessar esse sistema como um todo. É possível, tá, gente? E aí eu queria responder algumas perguntas que o pessoal me fez lá na comunidade da Face, depois eu vou responder as perguntas daqui, tá, gente? Uma pergunta bem importante que eu achei é como detectar através dos trilhos anatômicos as alterações dessa estrutura de tensegridade, né? Já que o nosso corpo é uma estrutura como essa, como é que eu vou enxergar isso de uma forma também integral? Que essa foi a barreira que eu encontrei, né, depois de desenvolver todo esse estudo e trabalhar nos trilhos anatômicos. Como é que eu avalio isso, afinal de contas? Também não dá mais para eu pegar o meu goniômetro, a minha fitinha métrica, né? Ou seja lá, o que eu uso como recurso, que eu vou avaliar um pedaço, né? Diante de um sistema tão complexo. Já não dá mais para ser só isso. Eu preciso desenvolver a habilidade de olhar esse sistema de uma forma ampla, né? E aí, eu me deparei com um trabalho do Thomas Myers, em que ele faz uma avaliação dos trilhos anatômicos em 5 passos. E eu já trabalhei alguma coisa disso dentro da comunidade da Face. E já tem uma live ali no YouTube também sobre isso, mas eu acho que dá pra gente aprofundar também, tá? Então, ele faz essa avaliação em 5 passos, que é de uma forma simples, de uma forma amorosa, assim, trazendo o paciente pra gente com cuidado, para não olhar pro paciente e dizer, nossa, tu tá todo torto, né? Eu já fiz isso, tá, gente? Tô falando por causa disso. Nossa, como o teu joelho tá recurvado, como esse teu geno valgo, né, está gritante, precisamos intervir urgente nisso, né? Então, a gente também toma cuidado com essa forma como a gente fala, né? E sempre procurando ressaltar os pontos positivos antes da gente falar de qualquer alteração estrutural e já entrar com uma saída. Mas para eu fazer isso, eu preciso entender isso, né? E isso é um processo. Então, dentro dessa avaliação em 5 passos, o primeiro passo é eu avaliar a geometria do esqueleto, ou seja, eu olhar para isso no meu paciente, né? Enxergar o meu paciente com visão de raio-x desse jeito, como se ele fosse uma estrutura de tensegridade. Então, eu vou avaliar tudo que eu estou enxergando nele, né? Em cada linha, por exemplo. E vou verificando quais são os cabos que estão presos curtos, por exemplo, né? Eu gosto desse exemplo da pelve que fica bem claro. Eu imaginando que aqui na lateral dessa pelve, por exemplo, eu tenho o tensor da face lata mais para frente, glúteo médio, fibras do glúteo máximo, tá? Até o joelho se ligando lá com o trato iliotibial. Se eu tiver esse cabo aqui, gente, preso curto, encurtado, vamos falar uma linguagem bem simples. Olha o que acontece com a pelve. A pelve se inclina para o lado que o cabo está preso curto, não é verdade? E todo o sistema sofre com isso, se vocês observarem. Essa tensão desse cabo, numa estrutura de biotensegridade, ela é transmitida, reverberada para todo o sistema, tá? E não necessariamente o paciente vai ter dor nesse ponto aqui,
né? A estrutura pode se romper, digamos assim, pode causar sintoma num local mais distante de onde isso começou, por exemplo, aqui. Não tem como prever. É um sistema de resposta alinear, não é um sistema linear cartesiano de causa e efeito. Cada corpo vai se estruturar ou reestruturar de acordo com a sua história, de acordo com as possibilidades daquele corpo. Então, as respostas serão diferentes, por isso que eu preciso aprender a olhar. Então, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o corpo do paciente. O que eu faço? Eu gosto de tirar foto, porque daí eu posso ficar contemplando numa tela maior quanto tempo eu precisar. E no começo foi bastante tempo para eu conseguir enxergar o corpo como um todo. Então, primeiro eu olho para o corpo, eu descrevo o que eu encontro. Eu gosto de descrever do pé até a cabeça. Depois que eu fiz isso, eu vou verificar quais são os cabos miofasciais que estão gerando ou contribuindo para a alteração dessa estrutura do esqueleto, né? E aí eu vou avaliar cada linha. E aí, depois que eu faço isso, eu vou traçar uma história de integração. Por que dói onde dói? Por que essa estrutura se organizou dessa forma e quais as possíveis repercussões que isso está trazendo de acordo com a história que ele vai me trazer, que ele vai me contar. Depois que eu faço isso, é que eu vou traçar uma estratégia de atendimento para 5 sessões, em que eu vou usar a liberação miofascial, eu vou usar o movimento. Que movimento? Pode ser pilates. Normalmente eu recomendo pilates, e mesmo que a pessoa faça musculação, treinamento funcional, enfim, qual a prática que ele desejar, né? Ele fazer o pilates a fim de me ajudar a organizar essa estrutura como um todo. E aí eu traço essa estratégia sim, com movimento, liberação e tema de casa, tá? O paciente precisa abraçar, se comprometer com a cura dele também. Então, ele tem que ganhar tema de casa, tá? Pode ser movimento, pode ser autoliberação com bolinha, com rolo, enfim, tá, gente? E depois, um passo muito importante que eu tinha muito medo de fazer era reavaliar. Fotografar o paciente novamente e ver o que aconteceu diante de todo esse trabalho, né, com a estrutura dele. E aí eu comecei a ficar bastante impressionada, gente, porque eu tinha medo, né, de parte de mim pensar que podia não estar tendo resultado bom. E eu me deparei com imagens, assim, de mudanças nos pacientes incríveis, tá? E quando eu fizer a próxima live sobre avaliação novamente, eu quero compartilhar algumas fotos com vocês, tá? De mudanças muito significativas, porque eu reavalio em 5, 100 fotos, só olhando, né? Verificando se melhorou sintoma, amplitude de movimento. E depois, na 9ª sessão, eu fotografo novamente, né? E apresento na 10ª sessão para o paciente o que é que ele melhorou. E eles ficam esperando por isso, tá, gente? Então, quando tu começa e fala sobre esse trabalho, tem que levar muito a sério e realmente mostrar, né? Mesmo que tu não vai escrever tudo, mas ele vê o que ele ganhou de passar por todo esse processo. Tem sido lindo de ver. Eu tô fazendo isso desde o começo de 2019, né? Então já faz um ano aí que eu tô acompanhando os meus pacientes e tem sido muito bacana de ver e de mostrar isso, sabe? Claro que alguns vão melhorar mais, os ganhos são mais evidentes, outros nem tanto, porque também talvez não tenham feito tudo aquilo, né, que foi proposto, mas no geral os ganhos são bem bacanas. Então é assim que a gente faz, tá? Tem como avaliar? Tem, né? Tem um método para avaliar? Tem. Thomas Myers tem o dele, eu desenvolvi o meu jeito de avaliar, né, os trilhos anatômicos, mas embasada no que ele já desenvolveu, porque ele tem 40 anos de prática, gente. A gente não pode, né, negar o conhecimento desse homem. Então, tem muita coisa para agregar. Então, eu estudei, eu já falei em outras lives que eu fui até lá fazer o curso com ele de Body Reading, que é a leitura corporal, que seria a nossa avaliação postural. E daí, eu apenas peguei todo esse conhecimento e estruturei de uma forma e cada vez está ficando mais simples para eu poder usar isso no meu dia a dia e fazer esse acompanhamento dos pacientes, tá? Então,
Que mais? Bom, já avisei. Como... E daí o que acontece quando eu faço isso, né, gente? Por exemplo, eu vou identificando quais são os cabos que estão gerando a alteração, né? Olhando para esse sistema de tensigridade. Eu vou vendo o que vai acontecendo com as estruturas ósseas, por exemplo, eu vejo o que está acontecendo no calcânio, eu vou ver o que está acontecendo no joelho, eu vou vendo o que está acontecendo com as rotações da tíbia e do fêmur, eu vou vendo o posicionamento da pelve, ela está inclinada para a direita, para a esquerda, está inclinada anteriormente, que seria a anteroversão, está inclinada posteriormente, que seria a retroversão. O que acontece com a coluna? Acompanha, né? Faz as escolioses. O que acontece com os ombros? Segue a coluna ou se organiza? O que acontece com o pescoço? O que acontece com a cabeça? Então, eu olho para tudo isso e vejo quais são os cabos, por exemplo, se a cabeça está inclinada, né? Quais são os cabos que estão presos curtos aqui, que pertencem à linha lateral, por exemplo, e aí eu vou trabalhar só desse lado para soltar esse cabo, né? Eu não vou trabalhar nesse momento se não houver sintoma nesse aqui, porque eu quero trazer essa cabeça para cá, entende? Então, eu sei o que eu quero fazer com a minha intervenção, né? Se a cabeça está assim, provavelmente não é aqui que eu vou precisar trabalhar com a liberação miofascial. Claro, se tiver sintoma, eu vou trabalhar também, mas para corrigir essa alteração, essa inclinação, eu preciso abrir, né? E muitas vezes isso aconteceu porque a caixa torácica, né, tá para o outro lado. E aí a minha tendência vai ser eu querer deixar, né, a minha cabeça alinhada com os pés. Então, né, as alterações elas vão também se empilhando. Por isso que eu tenho que olhar desde o pé até a cabeça e aí ligar tudo isso através dos trilhos anatômicos do Maier, gente. Nós temos 12 trilhos anatômicos já descritos por ele que podem nos amparar nessa leitura corporal. Então, não dá mais para a gente avaliar o pedaço só, né? Eu preciso olhar para esse trilho como um todo. Faz sentido? Que mais? Bom, acho que eu já falei de raciocínio clínico, algumas coisas de exemplos práticos. Um exemplo prático que eu gosto muito de dar é essa questão da pessoa que tem, né, o ombro enrolado para frente, a cabeça anteriorizada. Vou fazer aquela postura aqui, ó, que a gente vê bem linda, que a gente fica no computador, tá? Vocês já viram alguém se queixando de dor no peitoral menor? Talvez, né, gente? Mas é muito raro, né? Normalmente, ó, a dor vai ser nessa região de trapézio, né? Elevador da escápula, para ficar segurando a cabeça ali, para a cabeça não tombar para frente. Só que a causa de eu ter a dor lá, que é o que eu preciso buscar, né, são, no mínimo, esse posicionamento do ombro. Então, além de atender o sintoma lá atrás, eu preciso abrir peitoral menor aqui na frente, né, para reposicionar os ombros, reposicionar a escápula para aliviar a tensão lá do trapézio, do elevador da escápula, dos romboides, enfim, de toda aquela galerinha que fica lá atrás, entende? Então, é mais ou menos assim que eu preciso ver isso. Quem é que está preso curto, quem é que está preso longo. E através da terapia manual, eu vou soltando os curtos, visando não somente atender o sintoma, o que não quer dizer que eu não vá atender o sintoma. Mas, quando eu desenvolver esse olhar de organizar essa estrutura, aqui tem o outro, ó, de tensigridade como um todo, né? Eu preciso olhar para a estrutura como um todo, né? Acudir o sintoma e depois tratar a estrutura como um todo para que essas tensões nesses cabos fiquem equilibradas, né? Porque uma tensão excessiva em algum dos cabos vai reverberar em todo o sistema, em todos os níveis, inclusive no nível celular também. É isso que a gente precisa se ligar. Essas tensões também estimulam a contração do miofibroblasto, além da química. Essas tensões também mandam informação via integrinas, né, que se chama mecanotransdução,
para o interior da célula. E aí essa célula pode ser estimulada a alterar a sua função bioquímica, a alterar a sua expressão genética e tantas outras propriedades que cada célula tem, né? Então, se eu quero saúde como um todo, eu tenho que olhar para essa estrutura como um todo também, que é grande parte do nosso trabalho. E aí deixar, né, gente, eu posso ser um pouco agressiva quando eu falo sobre isso, mas carinhosamente eu já fiz isso por muitos anos também, de sovar aquele pedaço de carne ali que dói até ficar macio, né? Então, eu vou ter um efeito ali, claro, e o efeito também pode se espalhar, digamos assim, de eu soltar esse cabo, mas quando eu olho dessa forma, né, com essa abrangência, com essa qualidade de percepção e de intervenção precisa, né, os resultados são outros e tem uma outra questão, são mais rápidos. Os nossos pacientes e alunos, eles querem, assim como a gente, né? A gente quer resultado rápido. Eu sou assim. Eu quero fazer alguma coisa já no dia que o paciente chegou ali para mim, para que ele saia melhor, né? Às vezes, né? Como o pessoal diz, dá ruim, né? Pode acontecer, né? Do paciente não se sentir bem por uma série de fatores que também não é só a carga da gente. Mas, no geral, isso funciona muito bem e é isso que a gente deseja, né? Então, todos nós já passamos por situações em que a gente fez alguma prática e o paciente depois não se sentiu bem. Faz parte, mas quanto mais habilidade a gente tem, quanto mais a gente conhece sobre o sistema, menor a incidência, né, de não se conseguir um resultado tão bom. Ó, a Isa tá aí, Isane, né? A gente falou bastante, deu ruim. Às vezes dá ruim. E o que a gente faz quando dá ruim, né, gente? Sai correndo, não atende mais a ligação do paciente? Não, gente. A gente falou bastante, eu e a Isane, essa semana passada também. A gente ampara o paciente, a gente passa segurança para esse paciente. Porque tem outros fatores que fazem dar ruim, a não ser, né, a nossa própria prática. A gente sabe que as crenças do paciente sobre dor são muito poderosas. Então, se ele entender de alguma forma, e às vezes muito subjetivo e inconsciente, que aquilo que tu tá fazendo nele pode causar dor, é muito grande a chance dele ter dor depois. E muitas vezes a gente não sabe o que está passando dentro da cabeça da gente, do paciente, né? A gente sabe o que está se passando com a gente está ali acreditando, a gente está ali dando o nosso melhor, mas dentro da cabeça dele a gente não sabe. Então, por isso que é importante ter essa conversa, né? Sempre que vai tratar a dor, fazer uma boa conversa antes de botar a mão, uma boa avaliação, passar aquela segurançona, assim, pro paciente, sabe? Que vai dar tudo certo, né? Traçar as estratégias, dar um norte para ele, sabe? É bem importante. Isso faz, às vezes, muito mais diferença do que o recurso que tu vai usar para tratar a dor dele. Deixa eu ver, gente. Acho que era isso. Acho que para hoje era isso. Ah, eu postei um videozinho hoje sobre a fáscia. Eu vou compartilhar. Olha só como ela vai se dividindo, gente. Quem não viu, aproveita e dá uma espiadinha agora. Estão vendo? Olha só como ela vai se adaptando, se moldando. Viram que interessante? É como se ela fosse se rasgando, né? Se abrindo, se moldando para se adaptar aos nossos movimentos, né? À nossa forma, enfim. Esse videozinho é de um cirurgião de mão chamado Jean-Claude Guimbartot. E ele fez via vídeo, quando ele operava as mãos, né? Ele filmou e viu, foi o primeiro, acho que foi o primeiro a nos mostrar uma fáscia viva,
né? Porque a gente via aquelas coisas meio ressecadas, assim, da face em cadáveres. E ali ele mostrou essa dança, né? Dela se abrindo, parece que ela vai rasgar, não, mas ela vai se moldando, permitindo ao mesmo tempo estabilizar o nosso corpo, né? Mas permitindo o movimento, né? Essa dança entre estabilidade e movimento ao mesmo tempo. Então, olhar o que todo mundo já olhou e ver o que ninguém mais viu, né? Por isso é tão importante a gente usar os nossos olhos, né? Para através de um aprendizado como esse da tensegridade, né? Levar esse conceito para o corpo humano e, mais do que isso, intervir, né? Tendo esse conceito em mente, que o nosso corpo não é uma pilha de ossos, né? Em que a cabeça vai sentar ali sobre a cervical, e a cervical sobre a caixa torácica, e coluna sobre a pelve, pernas e pé, mandando essa carga para a terra, né? A gente tem esses cabos, né, nos moldando e dando essa direção para a nossa estrutura óssea, para o nosso corpo, e se adaptando, né, através do tecido facial nessa dança desse vídeo que eu mostrei para vocês. E a partir disso, a minha forma de intervir nesse corpo, tanto através do movimento como através da terapia manual, precisa mudar. E eu preciso, resumo, tá, gente? Trazer para minha vida a habilidade de me comunicar, de compreender como os meus pensamentos e as minhas emoções interferem no meu corpo. E nós, profissionais da saúde, tá, temos o dever, né, de começar a informar os nossos pacientes sobre isso, tá? E já atuar de uma forma mais precisa durante os atendimentos. Eu tenho feito isso e os resultados têm sido bem significativos, gente. Vamos ver as perguntas, que hoje eu tô bem direitinha aqui, ó, sobrou tempo pra gente conversar. Eu vou puxar lá pra cima. Vamos ver se vai dar certo aqui, gente. Caso fique alguma pergunta para trás, vocês vão me chamando de volta, tá? Olha, tem bastante comentário. Só um instante, tá, pessoal? Vão escrevendo as perguntas de vocês, que eu vou respondendo devagarinho. A Mary falou, minha companheira fasciite plantar fica extremamente ativa quando me estresso muito. Mary, a fasciite é uma questão, tá? Eu já falei em outras lives, a maioria das pessoas acaba abrangendo a linha superficial posterior, né? Mas pede para alguém tirar foto de ti de perfil e ver se o teu corpo não é projetado para frente, tá? Como se ele avançasse à frente dos pés. E aí tu solta a tua linha superficial anterior da pelve até o pé, que é o elástico que tá te puxando para frente e gerando a tensão lá na LSP, que pega a fáscia plantar, pega toda a região da panturrilha e isquiotibiais, tá? Fica a dica! Acredita muito e tem experiências negativas quando libera muito cortisol. Vamos lá, quem mais? Pequenos mensageiros do nosso sistema nervoso central, exatamente. Uma aluna da fáscia não está presente, mas ela disse uma frase, uma aluna da comunidade da fáscia, ela disse uma frase muito bacana lá, tá? Ela falou o seguinte, vou aproveitar o gancho. Nosso corpo é feito de física, química, energia, matemática, biologia, poesia e sinfonia, né? 3 pontinhos, preencha como quiser. Eu achei demais isso, gente. Exatamente, o nosso corpo não é uma coisa só. Ele não é só fáscia, ele não é só osso, né? Ele é tudo isso. Então, se quiserem, ó, nosso corpo é feito de física, química, energia, matemática, biologia, poesia, sinfonia. Ficou lindo isso, né? Parece uma poesia. Eu adorei.
O corpo fala, a Giovana disse, reflete o que está acontecendo por dentro. Exatamente, o nosso corpo é a expressão física do nosso mundo interno. A Deia falou bem isso, grande parte dos treinadores e físios estão no passado em relação à sua prática. Tem MTA, coisa nova e muito superior. Tem muito. Eu não sei o que é MTA, gente, ou não lembro desse conceito. Me diga o que é que eu quero saber. Quando ajudamos o paciente a entender a dor, o tratamento se torna mais fácil. Exatamente. Se a gente tem esse conhecimento, a gente precisa levar adiante. Ele precisa entender o que está acontecendo com ele, né? Principalmente os pacientes com dor crônica. Mais um pouquinho. Functional patterns são os melhores em treinamento baseado em faces. Trilhos anatômicos, livro de cabeceira, isso aí. O meu, ele ficou muito tempo viajando comigo, gente. Eu não saía sem ele. Vai que eu precisasse de alguma coisa, ele estava ali. Era uma loucura. Agora eu já consigo sair e até para dar curso em outras cidades sem estar com ele dentro da mochila. O Tom fala de horizontalidade do sacro. Olha, ele não é tão específico, a Fefe perguntando ali, tá? Eu não me lembro dele ter falado em algum momento, assim, horizontalidade do sacro. Mas, sem dúvida, ela acontece, né? E é uma necessidade de a gente avaliar também, tá? Mas ele não fala isso, ele fala mais do conjunto da pelve como um todo. Tá fazendo sentido, muito bom, deu ruim, né, Isane? É isso aí. Essa história do deu ruim rende, gente. A gente tem que saber lidar com ela, né? Porque nem tudo são flores, às vezes acontece, não depende só da gente. E eu comentei uma frase com a Isane, que depois eu fiquei pensando que ela foi bem interessante, né? Porque assim como eu não tenho a capacidade, né? Não sei se é capacidade, mas eu acho difícil que em uma sessão, por exemplo, a gente consiga reverter, né, toda a história de um corpo, né? A gente também não é possível que somente a nossa intervenção possa gerar muitas vezes desconfortos tão grandes que esses pacientes sentem, entende? Não faz sentido, não fecha a conta, tá? Então, né, fiquem ligados no que mais está acontecendo por trás, às vezes, né, do pós-sessão, o paciente não se sentir bem ou tão bem quanto a gente espera. Né? E aí, por isso que é importante a gente falar antes sobre essas questões emocionais, sobre essas questões das crenças dele, né? Para também poder questioná-lo depois em outros níveis e questionar no sentido de trazer luz, né? Para ele perceber o que está acontecendo com ele, o que aconteceu naquele dia com ele, ou o que ele estava pensando sobre ele, sobre a vida, sobre o mundo. Né? Tudo isso é importante, gente, e é uma parte muito negligenciada, né, pela maioria dos terapeutas manuais e do movimento. A Etienne pediu, né, para repetir o Jean-Claude Guimbartot. Como você faz as avaliações? Tem um programa, conheci o Sapo. Não, não uso o Sapo. Tá? Eu faço no PowerPoint. Eu tiro as fotos e faço uma linha, né, no centro, na vista anteroposterior, na frente, atrás e depois do lado do maléolo até o topo da cabeça. E são as únicas linhas que eu uso. Não uso grade, não uso... O meu fio de prumo seria essa linha que eu faço só no PowerPoint. Daí, a partir disso, eu faço todos os meus traçados. E eu uso um outro software em que eu faço daí a anamnese, o acompanhamento do paciente, que eu vou descrevendo o que eu fiz em cada sessão, quais foram os meus achados, quais foram as melhoras dele, né? O que modificou, o que eu encontrei no tecido cada dia que eu atendo, né? Baseado naquelas estratégias que eu já vou ter feito depois de terminar minha avaliação.
Em relação à artrite, a Souza Emanuela pergunta. Tenho no cotovelo direito e joelho esquerdo artrite reumatoide, porém está controlada. Porém, essas duas articulações sofrem muito. Não sei se tu já experimentou, Manuela, alguma prática com a liberação, né? Mas eu acho que seria interessante olhar para a estrutura do teu corpo como um todo. Eu acho importante nesses casos dessas doenças autoimunes, né? Dar uma olhada na questão emocional, o que se passa no teu mundo interno, né? O que está acontecendo dentro de ti, para o teu corpo também se expressar dessa forma, né? Mas sempre assim, ó, faz uma avaliação para ver como é que está a estrutura do corpo como um todo, né? Pode intervir com diversas práticas, né? Eu sou super fã da liberação, já trabalho com ela há bastante tempo, já atendi paciente com artrite reumatoide. Tá? Sempre a fim de organizar a estrutura do corpo como um todo, tá? Através do movimento e através da terapia manual, seja qual for a sua prática de escolha, tá? Tendo como norte o que está preso curto, o que está preso longo e como é que está o mundo interno. E esclarecendo também, né? Não sei se tu é profissional da área da saúde ou é paciente, me sinaliza ali nos comentários. A Pri está aguardando a comunicação generativa na dor para agregar. Gente, hoje tive uma reunião bem bacana, tá, sobre isso. E a formação em comunicação generativa começa agora em fevereiro. Quem tiver, dia 28 de fevereiro, tá? Só que o meu módulo a gente combinou de fazer só no segundo semestre. Então, toda a formação roda novamente no segundo semestre. Daí eu vou entrar com esse módulo para o tratamento da dor, tá? Mas eu vou falar mais sobre isso agora ao longo dos meses. Qual o nome do livro que eu citei? Super Genes. Entra na internet, Super Genes, com o Deepak Chopra, não me lembro qual é o outro autor. Esse livro está emprestado para a Dea Boller, que está aí participando da live. Dea, passa para nós aí qual é o autor do livro. Você virá a Minas dar curso esse ano? Olha, gente, eu tô bem com bastante vontade de ir para muitos lugares. A gente tem um formulário de interesse ali no nosso link da bio, acho que tá, não tenho certeza, gente. Se não tiver, a gente vai botar esse formulário de interesse para eu saber quais são os interessados em cada cidade, né? Então, se você tem interesse que eu vá para sua cidade, preencha o formulário lá, porque daí eu vou juntar esse número de interessados para poder formar os grupos em outras cidades do Brasil. Estou na graduação. Ah, legal, Manuela. Se tu quiser, me chama ali em inbox, depois a gente pode falar mais sobre isso, tá? Eu gosto de saber dos casos, de conversar, de passar a minha experiência para poder ajudar. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Temos 2 minutos. Olha, consegui cumprir o tempo hoje, gente. Isso foi bem bom. Então, deixem um comentário de vocês, deixem um like, tá? Essa live vai ficar salva no nosso canal do YouTube, que tá no link do perfil, que a gente chama de link da bio. Então, entra lá no nosso YouTube, tem uma série de lives já, tá? Falando de avaliação, falando de um monte de questões, fibromialgia, dor crônica. Isso, Coach Neri, tem lá no Telegram um canal que é o Foco na Saúde, tá? Que tem um monte de livros disponíveis lá em PDF, tá, gente? É bem interessante, é de um integrante da comunidade da Fáscia. E quem quiser entrar na comunidade da Fáscia, me deixa aí no comentário ou fala comigo ali no direct, tá? Pra gente abrir essas portas pra vocês, a gente tem aulas especiais lá. E mês que vem, para quem é de Curitiba, estarei em Curitiba levando o curso de liberação miofascial integrativa nos trilhos anatômicos, método Kisner, que é o meu método de fazer a liberação miofascial dentro desse olhar mais sistêmico, mais integral do ser humano, né, seguindo esses conceitos e conhecimento que o Myers nos trouxe tão, né, maravilhosamente bem.
Então, uma boa noite a todos vocês. O Insta vai me derrubar daqui a pouquinho. E a gente se fala na próxima live, tá? As próximas lives eu vou fazer sobre fáscia, tá? Trazendo os conceitos, assim, bem simples desde o começo, né? Falando, explicando, assim, todos os princípios do tecido facial, tá? Pra gente começar a construir esse conhecimento desde a base celular lá, o que é tecido conjuntivo, o que é matriz, o que é fibroblasto, o que é isso, o que é aquilo, porque às vezes são conhecimentos que a gente esquece, né, que a gente não tem mais e depois falta pra gente conseguir linkar com esse todo agora que a gente já viu, né, que é tensegridade, trilhos anatômicos e tudo mais que a gente tá vendo, tá? Então a gente vai voltar um pouco atrás para rever esses conceitos e nesse ano ir construindo esse conhecimento de uma forma melhor fundamentada, tá? Então espero você semana que vem, na quinta-feira às 8 horas. Exato, base é tudo. Então eu tô percebendo que tá precisando.